Nós vamos considerar hoje o texto de Tito, a carta de Paulo a Tito. Vamos considerar o capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito é meio perdido na Bíblia. Vira para um lado, vira para o outro, não acho. Antes de Hebreus. Hebreus é um pouco mais fácil. No celular, né? No celular é mais fácil, né? Até o celular. Até o celular. Cadê? Cadê? Amém? Tito, capítulo 2. Depois de Paulo acusar alguns ímpios, ele continua dizendo a respeito de Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los e não serem respondões, e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Hein? Essa carta escrita por Paulo, muito breve, tende a lidar com um obreiro que ele deixou numa ilha. Creta era uma ilha, e já era mal afamada por vários elementos, por várias práticas que Paulo menciona no primeiro capítulo. Aliás, ele diz que essa dissolução e essa vida ímpia deles era tão conhecida que os próprios sábios, os poetas deles, entre os cretenses, afirmavam, na forma até proverbial, como se ficasse reconhecido o estilo de vida ímpio dos cretenses. Então ele menciona aí, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, no capítulo 1, versículo 11, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Ele fez uma citação de uma fala que mostra o caráter da vida das pessoas na ilha de Creta. Ele fala para tomar cuidado com essas pessoas que às vezes estão na igreja e se tornam desobedientes, insubordinados, causando divisão e confusão no meio da igreja. Ele diz, Paulo a Tito, que ele deve repreender essas pessoas. E então ele diz que tipo de caráter e atitude deve ter as pessoas que realmente professam o nome do Senhor, que é o motivo aí então do nosso capítulo 2. Tito, bem, eu já vi uma certa
variação na forma como definem Tito, mas eu sou do parecer, contrário a um ponto de vista que eu vejo mais comumente as pessoas mencionar, que Tito, junto com Timóteo, era um dos obreiros jovens que Paulo treinou. E não há indício na carta dele ser exatamente um jovem, né? Paulo não fala com ele do mesmo jeito que fala com Timóteo. Timóteo parece mesmo um jovem aprendiz, na forma como ele fala. E ele não tem esse tom com Tito. E quando ele diz ninguém o despreza, ele não menciona com Timóteo, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Literalmente ele deixa claro que no caso de Timóteo, poderia haver uma dificuldade do povo receber o ensino dele por ele ser muito jovem. Isso fica claro na forma como ele escreve o texto. E não fica no caso de Tito. E na maneira como ele discorre aqui com Tito, Tito parece um pouco mais experiente. Bem, ele deixou ele lá, tanto para ficar cuidando de uma igreja, quanto para estabelecer novos obreiros. E ele vai falar para Tito, Tito, você ficou em Crito, o motivo que eu te deixei aí é para estabelecer novos presbíteros, eles também devem ser homens. Aí faz lá uma lista de qualificações, inclusive uma que já foi alvo da nossa observação no início da IBAD, com relação às qualificações dos líderes da igreja, que diz que os filhos dos presbíteros não devem ser motivo de vergonha para o evangelho. Não pode haver presbítero na igreja cujos filhos têm uma vida assim dissoluta, que desentoam com ele, que envergonhem, na tradução literal. Filhos que envergonhem o evangelho. Então, havia um tipo de qualificação, um grau de qualificação que um obreiro deveria ter para ser um obreiro, para ser um presbítero. Veja só, não é para ser um cristão. Com base nesse tipo de critério, as igrejas variam na forma como elas aceitam, recebem ou mantêm ou não um pastor na igreja. Tem pastores mais radicais no ponto de vista. O Granconato eu não sei, mas tem um outro Marcos Mendes lá no Atibaia, o de Atibaia ele tem, que ele é o seguinte: o meu filho cresceu, casou, tem a família dele, mas se ele um dia virar um descrente e viver uma vida que envergonha o evangelho, então eu não posso mais ser pastor. A maioria pretende dizer assim: olha, o meu filho, enquanto está nos meus cuidados, que é minha responsabilidade, que eu respondo por ele, que aí eu sou responsável pela maneira de guiar os caminhos dele. Aí tudo bem, eu não posso ser pastor. A pessoa já tem a família dele, ele responde por conta própria, eu não respondo mais por ele. Então fazem essa distinção. Essa segunda, pelo menos, é que eu acho mais razoável, né? Esse tipo de qualificação ou desqualificação, ela não é motivo claro para a disciplina do pastor, porque quem envergonha o evangelho não é o pastor, é o filho. Mas significa que ele defasa o exemplo. Fica difícil guiar uma igreja na falta de... Você está com um problema com o filho, o pastor vai chamar para você: o seu filho está muito desobediente. O pastor, o seu, o senhor vem falar comigo, né? Então, defasa o exemplo. Então, não desqualifica o pastor como crente, apenas o exercício da função na liderança da igreja. Mas depois, no segundo capítulo que nós lemos, Paulo fala ao caráter cristão, o que diz respeito ao pastor, ao membro da igreja. Por um dos aspectos, até coerente com o que a gente falou aí, por como isso também se relaciona com a confissão da fé, porque foi nesse capítulo aqui que eu extraí lá o versículo, que com suas obras negam o que professam, negam a Deus. Então tá bom, vamos considerar pouco a pouco esse capítulo. Você, porém, Tito, fala que está de acordo com a sã doutrina. Percebam que Paulo usa a palavra sã doutrina como o padrão do ensino de Tito. Tito, você vai ser um pastor da igreja, você vai ensinar muitas coisas à igreja. Mas esses ensinos precisam estar de acordo com a sã doutrina. Então ele não pode ensinar o que ele quer. Não é os assuntos do interesse dele e nem é a orientação ou a perspectiva que ele tem sobre esses assuntos. Precisa estar alinhado com a sã doutrina. O que é curioso para a gente é que não existia Bíblia naquele tempo. O Antigo Testamento já estava lá fechadinho. Algumas cartas, alguns evangelhos já começavam a ser recebidos na igreja como textos fundamentais para a igreja. Pode ser recebido porque foi o apóstolo que escreveu. Mas não tinha todo. Então, como é que eles mediriam como a gente faz hoje? Olha, tem lá o Apocalipse, as cartas de Paulo, tudo é o padrão. Mas eles não tinham. Então, já desde aquela época, mesmo com a Bíblia ainda não completa, no formato que nós temos hoje, eles já tinham uma ideia de que havia um padrão doutrinário que deveria guiar o ensino da igreja e a prática da igreja. O que estivesse fora da sã doutrina, em outras passagens do Novo Testamento, ele não usa o termo sã doutrina, mas ele se refere à mesma coisa.
que ele usa a palavra fé. A fé que professais, ou seja, a doutrina que vocês guardam, então ele equipara os conteúdos doutrinários com fé da igreja. Fé não é só aquela atitude de eu creio nisso, não é só isso, mas é o próprio conteúdo do que se crê. A fé da igreja, a fé do fulano a respeito de Jesus é essa, ele crê assim, assim, assim. Então, às vezes ele usa essa doutrina e às vezes ele usa a palavra fé para se referir ao conteúdo do evangelho. Ensine os homens mais velhos, aqui vem as faixas etárias da igreja, a serem moderados. O que é um homem moderado? Imagina uma pessoa mais velha na igreja, experiente, tudo. A pessoa não moderada, pelo oposto, a gente consegue ter uma ideia esclarecida também. Pessoa impulsiva, pessoa que não sabe se conter, seja num hábito como bebedeira, seja na forma como fala com as pessoas. A pessoa não se conter, ela é dominada por suas paixões, ela é uma pessoa que não é sóbria, que ela não é equilibrada, ela não é moderada. Então, os mais velhos devem ter um caráter tal que possam demonstrar o exemplo disso. Olha, seja sóbrio, seja moderado. E geralmente, sobretudo dependendo da idade, fica um pouco difícil. Ontem eu estava visitando um irmão meu que está em recuperação, né, lá em Itacoaxetuba, e conversando lá com as pessoas, a gente entrou no assunto das pessoas quando vão envelhecendo, dependendo do estado de humor ou de espírito da pessoa. E geralmente pessoas de estado de espírito mais fechado ou que reclamam, quando envelhece, tem uma palavra própria, né, para o velho que cresce reclamando de tudo. Ranzinza. Gente, ninguém aguenta a gente ranzinza. A pessoa que está sempre com a cara fechada, reclama de tudo. A gente fala uma boa notícia. Bom dia por quê? Bom dia, bom dia só se for para você. Cara, é melhor não falar com o fulano. Ninguém suporta a gente ranzinza. O moderado, ele é aquele que equilibra nas suas relações e na sua fala as suas práticas também. Ele não é dominado pelos impulsos. Okay? Então esse é um moderado. Ensina os velhos também a serem dignos de respeito, obviamente. Com a moderação vem a credibilidade. As pessoas gostam, dão ouvidos, as pessoas atendem, as pessoas orientam, outros, olha, fala com fulano, ele é sábio, tudo. Então, a credibilidade para os que se comportam dessa maneira. Sensatos e sadios na fé. A fé não é dada a extremismos, nem é liberalista demais, generosa demais, nem é radical, fundamentalista, né? Aquele estilo mais grosseiro, não pode isso, não pode aquilo, ou pode demais. Esse sadio e esse aspecto sadio e sensato vem de uma fé equilibrada. O cristianismo, eu já falei isso aqui algumas vezes, é bom sempre lembrar, diferente de todas as religiões, é uma fé que ela permeia as culturas sem invalidar as culturas. O Evangelho lida com o pecado em todas as formas de cultura humana. Então, se você vai num templo budista lá no Japão e um templo budista aqui no Brasil, tem os mesmos elementos, os mesmos caracteres, a pessoa se veste do mesmo jeito, limpa lá a carequinha também. É tudo mesmo, parece que você está num pedacinho do Oriente quando entra lá dentro. Algumas formas de expressão de fé, de matizes africanas, o tipo de roupa, o tipo de zambote. Mas você tem uma igreja cristã aqui no Brasil, uma igreja cristã lá na Filipinas, uma igreja cristã lá no Japão, eles usam as roupas deles, usam a cultura deles, usam... Aqui o pessoal vem uma camiseta, uma calça. O africano chega com uma bermuda muito quente lá, usa aquele roupão dele com um negócio em cima. A pessoa que usa o véu lá na outra cultura continua usando o véu dela. O evangelho, então, não invalida a cultura. Então, a fé cristã, ela é uma das mais flexível que existe, porque ela não invalida a humanidade e suas culturas. Ela lida com o pecado apenas, não com as formas de ser humano. É por isso que quando a gente fala do sadio ou moderado na fé, a gente fala de uma expressão de crença em Cristo que não é dada a extremismos, que ela não ofende, não anula, não força, ela se expressa de forma saudável, de acordo com cada idade, cultura. Ele está falando com várias faixas etárias aqui. Tem os mais idosos na igreja, tem as crianças. Os mais idosos gostam de cantar Patrícia, ela não gosta, mas a gente vê o IP Alpha, e o último álbum do IP Alpha tem um hino do inário deles, que é o Antífona, que é diferente do nosso, né? Tem só uma estrofe.
letra do antífona. Isso. E no álbum colocaram o pastor cantando do jeito antigão. Ó, com órgão de fundo, a Patrícia. Já tá aquela careta. E vem as versões novas deles, que eles deram roupagem nova para as músicas. Os jovens já gostam mais. A igreja vai adotar qual estilo? Fala assim, depende, a igreja vai ter só jovem? Não, fala assim, então, não dá para ter uma coisa só. Os mais velhos precisam saber que tem gente mais nova na igreja. Essas tecnologias, fala assim, não é da sua época, mas é da época deles. E os mais jovens têm que saber que tem os mais velhos na igreja também. Gente, vamos cantar um hino do Inário, o pessoal. Tem velhinho, que às vezes ele está na igreja dele, que há tanto tempo não canta, a pessoa canta o hino do Inário, gente, faz tanto tempo que não canta esse hino, fiquei tão feliz, a gente fica até com dó do velho. A pessoa fica sentindo que o lugar não é dela, ela não faz parte daquele lugar. Criancinhas pequenas. Então, sadio na fé não é apenas ter uma fé com a sã doutrina, mas é tê-la de forma equilibrada, sensata, não excluindo as pessoas. É até esquisito usar a palavra excluir numa época que fala de tanta inclusão. Né? Tem que ser sadio também no amor e na perseverança. O amor é a forma de relação entre os crentes. E aqui eu quero fazer uma observação que é quase um parêntese, né, na exposição aqui. Nós acostumamos aprender que há palavras diferentes no grego para se referir ao conceito de amor. Né? O mais famoso, ágape, que as pessoas costumam definir como o amor de Deus. Deus ama, porque o amor ágape é o amor incondicional. Ele tem um amor ágape. Aí tem outras formas. O amor fraterno entre os irmãos é o amor filho, filia. E tem um amor mais voltado para o aspecto físico da filiação, que pode ser a respeito de quando um homem olha para a mulher ou a mulher para o homem, mas também em outras literaturas se refere ao amor de alguém que admira uma paisagem. Então é um amor voltado para o físico, que é o amor eros. Muito curiosamente, um autor escreveu um livro inteiro sobre isso, falando sobre a necessidade da igreja redimir o eros, a capacidade de admirar beleza no ser humano, nas coisas físicas e tudo mais. Bem, não é certo dizer que o amor entre os homens é o amor filho, o amor de Deus é o ágape. Porque muitas vezes quando Jesus fala que o filho ama o pai, o verbo lá não é ágape, o verbo é filho, né? Filia. Então Jesus ama de acordo com o amor filho também. Então o que nós devemos entender de amor é que não existem tipos de amor diferentes. Eu adoro essa frase, que eu aprendi ela com o pastor Woody Balcão. O Woody Balcão fez um tratado muito bem feito num capítulo de um livro deles, dizendo, olha, tem gente, esposas, né, quando veio insinuar que os maridos devem dar a vida pelas suas esposas, assim como Cristo morreu pela igreja. Ele fala, mas João, lá em 1 João, também diz que os irmãos devem dar suas vidas pelos irmãos na fé. Não é só o marido pela esposa, estou falando dos irmãos na fé. Então, esse amor que se doa a ponto de lhe dar a vida, ele é uma característica do cristão, não do marido. É uma característica do cristão. Então, o que ele diz é que não existem tipos de amor diferentes, existem relações diferentes para o amor. Um pai ama incondicionalmente o filho ou a filha, mas o tipo de amor que também é ali intenso com a esposa e a filha é diferente nas duas. Ele não se relaciona com a filha do jeito que se relaciona com a esposa. Seria absurdo. Não se relaciona com a esposa do jeito que se relaciona com a filha. Então, amor não tem tipos diferentes, tem relações diferentes para o amor. Devemos ser sadios nessa forma de amar. E na perseverança, esse é um aspecto mais difícil. Na nossa era, perseverança é contrário ao nosso imediatismo. A gente hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, porque a gente não gosta do tédio. Tédio é aquela sensação de lidar com a mesma coisa hoje, amanhã, depois. Isso está monótono demais, a gente quer novidade, a gente quer renovar. Vamos fazer diferente, porque isso aqui já está... Entrar na monotonia é um medo dos nossos dias hoje. E uma das virtudes afetadas com isso é a perseverança. A perseverança, que é a capacidade de se manter em um determinado alvo, um objetivo, é prejudicado porque a gente quer sempre variar. A gente aprendeu a não ter a mesma coisa sempre, não ficar... Olha, mude o seu alvo. Você tem um alvo hoje, amanhã tem um outro. É o próprio ato de criar na pessoa ambição. Uma ambição errada.
Semelhantemente, ou seja, da mesma forma que você ensina os homens mais velhos, ensine também as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Como seria uma mulher mais velha irreverente na maneira de viver? Vocês conhecem alguém? Ou já viram alguém, sei lá, na internet, na televisão? Vocês lembram do exemplo de alguém, uma mulher mais velha, que não vive de uma forma reverente, ou seja, parece que não é apropriada a idade dela? Tem uma. Eu vi uma senhora, assim, já para lá dos 60 anos, que ela ainda estava fazendo tatuagem. Assim, gente, a pele já não aguenta muita coisa, mas a velha ainda estava fazendo tatuagem, colocando piercing, escolhendo o lugar do corpo para fazer o piercing também, e ainda planejava pular de paraquedas nua. Tem muito jovem que tem esse fetiche aí. Mas eu pensei que, gente, uma senhora de mais de 60 anos, passa na cabeça da pessoa, né? E esse é um exemplo radical, alguém lidando com o esporte. Mas qual é a ideia da pessoa que tem uma idade dessa, que quer fazer coisas assim? Ela quer parecer jovem. Aceita, né? Aceita que chegou. Aceita em 2 menos, né? Bastante vai ser velha. Mas é uma tendência do mundo hoje de que o perfil adequado e apropriado é juventude. Velho dá aquela sensação de algo obsoleto, inútil, não tem mais tanta validade. O que conta é juventude. E juventude sempre foi uma fixação da humanidade. A gente vê na literatura, a gente vê em contos, a gente vê em várias coisas. A gente vê na estética, produtos para fazer as pessoas continuar parecendo jovem por resto da vida. Na literatura, já ouvi falar do Drácula. Um ser, que por algum infortúnio lá, se torna imortal, infinitamente jovem. E é interessante porque o Drácula, para mim, ele é a figura mais ideal do que seria uma pessoa pecaminosa e eterna. Vocês já perceberam que o semblante, o aspecto do Drácula, do vampiro, nos filmes e tudo mais, é sempre algo meio mórbido. Porque ele nunca está na época dele. Ele é de outros tempos. Tudo muda e ele sempre vive num mundo que não é dele. Não agrada mais. Então, essa é a natureza. As perseguições às fontes da juventude nas épocas das navegações antigas. A Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, uma outra literatura que fala de alguém que fez um pacto com um demônio lá, e a imagem dele ficou reservada no quadro, ele nunca podia olhar para o quadro. O quadro envelhecia, mas ele não. Aí até que aconteceu um dia que ele olhou o quadro, todo o tempo que ficou lá, volta para o corpo dele, ele morre. E nunca lê essa história, é uma história boa. É a fixação da humanidade pela juventude. E o que é essa fixação? É o interesse que Deus colocou no coração do homem pela eternidade, que só pode ser obtida por meio do Evangelho, né? Alcançar a vida eterna por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas as pessoas criam outras maneiras para fazer isso, inclusive afetando esse padrão na conduta diária. Pessoas que vivem contrários inapropriados para a sua idade. Então ele ensina que as mais velhas devem ter uma vida, uma maneira de viver reverente, não serem caluniadoras, né, falar mal ou mentira de outras pessoas, nem escravizadas a muito vinho. O que, não sei, eu acho que é mais estranho na época dele do que na nossa. Hoje é mais fácil ver pessoas dadas à bebedeira no público feminino. Eu tenho dificuldade em enxergar isso. Antigamente era muito comum os homens. Tinha uma ou outra mulher, mas pelo fato dele falar aqui, parece que na Ilha de Creta isso era mais comum do que a gente imaginava, né, para aquela época. Serem capazes de ensinar o que é bom, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ou seja, pela sua conduta e vida apropriada à sua idade, elas estão habilitadas, assim como o pastor, por determinadas características, está habilitado a ensinar a igreja, a mulher, pela sua reverência e adequação à sua idade, pela sua fé, está adequada para orientar mais jovens. Então não é pela idade apenas, não é porque é mais velha que pode orientar. Já viu aquela pessoa que deu aquele conselho? Rapaz, vai por mim, eu sei o que eu falo sobre casamento. Eu já tive 4 mulheres. Você teve 4? Você acha que isso é sabedoria? Não ficou com nenhuma. A pessoa fala que é experiência porque teve as 4 mulheres. É totalmente absurdo. Então, ele diz que isso qualifica a mulher. E é interessante o conselho que ele fala. Que as mulheres mais velhas
com essa vida reverente, estejam capacitadas a orientar ou aconselhar as mais jovens a amarem os maridos. Outra observação sobre o amor que ele fala aqui. Então, parece que nos mais jovens, segundo a mentalidade daquela época, o amor não era algo que quando você via a pessoa, você gostava dele. Poxa, o amor nasceu ali. Não tinha essa natureza romântica que a gente conhece hoje. Amor era algo passivo de ser aprendido. Se o amor pode crescer ou diminuir, então ele pode ser aprendido. Nessa conversa que eu tive com a moça lá ontem também, da instituição, o pessoal acabou entrando em vários assuntos, e um deles é aquelas regiões das mulheres que casam porque o casamento foi arranjado. Eu falei assim, então, isso é estranho pra gente, pra nossa cultura. Mas pergunta para as próprias mulheres casadas, não pergunta para os mestres lá que ensinam ou defendem as culturas deles, mas pergunta para as mulheres que casaram. Vai ter as mulheres que falam que não amam os maridos, porque foi arranjada. Mas um número imenso de mulheres vão dizer, não, eu amo meu marido e amo minha família. Elas aprenderam a amar alguém que elas nunca tinham visto até o dia do casamento. Porque o amor é passivo de ser aprendido. A gente acabou admitindo muito uma ideia de um amor romântico que surge do nada. A gente bate o olho na pessoa, o amor à primeira vez. Na Bíblia não existe. Se Paulo fala, então, as mulheres entendam essa natureza do amor e ensinem as mais novas a amarem os seus maridos. Meu marido não presta, então não ensina ela a afastar do marido. A divorciada, mas ensina ela a amar, mesmo o marido não prestando, ser paciente e tudo mais. Ensinar as mais jovens também, versículo 5, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, frase bem machista para o padrão atual, né? Segundo o conceito declarado de hoje, a serem ocupadas em casa, serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra não seja difamada. Correu e corre ainda, por conta de todas essas ideologias que se tratam hoje, sobretudo do feminismo, a ideia de que a mulher que cuida da casa é uma mulher derrotada na vida. A mulher que venceu é a que fez faculdade e tem um cargo alto numa empresa. Essa venceu na vida. A que ficou em casa cuidando dos filhos, perdeu. Foi derrotada. Ainda dentro desse conceito, existe a ideia de que a mulher ela é absolutamente autônoma. O corpo é meu, a vida é minha, a escolha é minha. Então, criaram um slogan, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Né? Curiosamente, uma mulher, uma cristã, obviamente, escreveu um tempo atrás um livro, e agora eu não consigo lembrar qual foi a editora que o publicou. Não sei se monegismo ou fiel, acho que não é fiel não. Porque lugar de mulher é onde Deus quiser. Foi o título do livro que ela deu. Eu não sei o conteúdo, porque eu não cheguei a ler esse livro. Mas é interessante como essas mulheres que dizem que é errado determinados padrões para as mulheres, mas quando a gente volta para versículos como esse, Paulo está dizendo, mulheres ocupadas em casa, bondosas, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, parece que esse viver doméstico reverente e apropriado acaba sendo um bom testemunho para a palavra de Deus. E o contrário disso difama a palavra. E não observar isso é curioso, porque muitas jovens cristãs, muitas mulheres cristãs que adotam o padrão mundano, se afirmam como cristãs. Mas, na verdade, segundo esse versículo, elas difamam o Evangelho por não se submeterem à orientação que o Evangelho dá sobre o padrão de vida dela. Ela quer determinar o padrão de vida dela. E ele diz que isso pode incorrer ou não na questão de dar um bom ou mau testemunho para o Evangelho. Ele também diz aos jovens, da mesma maneira encoraje aos jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. E isso aqui precisa ser prudente, aquela vigilância, aquela sabedoria para não fazer coisa errada, absurda. Quando ele chega nesse ponto, por que ele diz para os jovens? Porque a natureza do jovem é a impulsividade. Né? O jovem tem um insight, sei lá, alguma coisa, eu quero isso, eu quero muito aquilo. Ele é dado à impulsividade. E quando ele fala prudente, ele não nega que a pessoa possa ter desejos, ambições e tudo mais, mas para que ela seja controlada, vigilante, com os caminhos que ela vai tomar.
Fala, seja moderada, prudente. Aí ele fala para Tito, você, Tito, seja padrão de boas obras para eles, seguir o exemplo. É na questão de obras, veja só, você tem que ser um exemplo para eles. Fazendo o quê? Fazendo boas obras. Você precisa fazer coisas que as pessoas olhem e precisam imitar você. Olha, é assim que se deve trabalhar. Olha, é assim que se deve lidar com dinheiro. Olha, é assim que se deve viver com uma pessoa, com trabalho, com vizinho. Então você deve fazer coisas que os crentes da sua igreja possam olhar para você e aprender. Isso vai glorificar o Evangelho. Isso vai trazer bom testemunho para o Evangelho. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Eu sempre lembro desse versículo quando parece que a nossa época admira, favorece e quase idolatra a irreverência. Parece que muitas igrejas admitiram mesmo a possibilidade dos stand-ups, de que o culto agradável e feliz é o culto com piadas, com momentos descontraídos e tudo mais. E Paulo usa a palavra seriedade, que, literalmente falando, implica em certo grau de gravidade. Quando a gente fala gravidade, é a pessoa que ela não se dá a excesso, a imoderação na irreverência, na alegria sem controle, coisas desse tipo. A seriedade, ela implica em certo grau de gravidade. Gravidade, né? Seriedade e integridade. A palavra integridade a gente sempre lembra de uma forma moral, né? Íntegro é a pessoa reta, alinhada, justa com alguma coisa. Ela literalmente significa por inteiro. Lembra da ideia do professar algo sobre Deus e viver de acordo com Ele? A pessoa que não vive como cristão, ela não tem essa fé de forma íntegra, não é por inteiro. Ela tem só por palavras. Então que a vida cristã, ela não seja parte uma coisa e parte outra. Integridade implica essa inteireza, que a vida seja permeada pelo Evangelho. Na casa, no trabalho, nos relacionamentos. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Obviamente, a maneira de falar acaba sendo um critério para avaliar muitas coisas. Ainda, eu concordo até certo ponto, que o fato de uma pessoa usar determinadas palavras não necessariamente implica, sei lá, eu vou pro céu porque falo humano, eu vou pro inferno porque falo humano. Não, ok. Mas parece que há momentos adequados para as formas de se falar algumas coisas. Assim como há para o uso de roupas, para as falas também. Você é policial, você está andando na rua e a pessoa... Ô, mano, ô tio, já usa um tom e umas palavras com você... Como é que você distingue as pessoas? A fala acaba sendo um critério para isso também? Com certeza. Se ele Quase chega sempre. mão pra trás, cabeça baixa, não senhor. Assim, não, isso daí já foi preso, isso daí já foi... Senhora, não senhor. Isso daí já deu. Se não foi preso maior, foi preso menor, foi da fundação, alguma coisa assim. Ou é de comunidade. Ah, é verdade. É que fica meio estranho você falar isso e as pessoas vão falar que tá julgando. Mas é quase o ponto dele fala assim, tua fala te denuncia, cara. Você abriu a boca, né? Igual o Jonas no barco, né? O seu jeito de falar, né? É igual o cara, você vai perguntar pra ele, sabe o seu documento? Não. E já foi preso? Não. Sabe o RG? Não. E a matrícula? A matrícula eu sei. Então como que você não foi preso? Matrícula é o RG prisional. Aí o cara fala que não foi preso, mas sabe a matrícula? Aí então ele já tá tergiversando, entendeu? Sem vergonha. A fala condena a pessoa. Então, ele fala para Tito, que é o pastor da igreja, Tito, a linguagem seja sadia, para que ninguém tenha motivo do que falar contra você. Gente, quantas pessoas você já viram, seja em cargo de liderança empresarial, mas sobretudo em igreja, a pessoa falar de um jeito que, poxa, parece que algumas coisas cabem para o membro da igreja, ou o momento, mas ali o pastor, naquele determinado momento, não cabe ele falar desse jeito. Não é apropriado. Tem um jeito certo de se falar com o policial, com o juiz. O filho, quando ele fala de determinada maneira, o pai já vai falar assim, isso é jeito de falar com o pai? E às vezes a gente orienta filhos mais velhos, mais novos, assim, olha, você tem que cuidar do seu irmãozinho. Mas você não é pai, você não pode bater no pai, pode, você não pode fazer determinadas coisas. Então parece que há essa propriedade e a linguagem é um dos critérios fundamentais dos relacionamentos humanos. Tem implicações morais, de forma que alguém vai dizer assim, poxa, esse pastor aí, para mim,
não ganhou crédito nenhum, não leva fé nesse pastor não. Por quê, João Paulo? É que o que me vem à mente, eu acho que eu lidei com exemplos ali, mas isso não me vem à mente agora. Mas veio um caso na minha mente, eu vou tentar ser contido aqui na forma de... Numa certa reunião com obreiros, eu ainda era da Assembleia e tudo mais, estava se tratando sobre um problema que estava acontecendo na igreja aqui relacionado a jovens, tudo. Aí alguém perguntou, assim, os jovens hoje, tudo cheio de querer ficar, tudo, e falam, pessoal antigão, né, falam, transar, o que é transar? Aí teve um senhor bem de idade, assim, pastor já, presbítero antigo da igreja, transar, aí eu uso um palavrão, me permitam não usá-lo aqui. Aí eu era adolescente na época, eu falei assim, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é. Se o jovem fala, principalmente os jovens sabem o que é. O pastor falar desse jeito, ele usou um palavrão para poder dizer o que significava aquilo, o ato sexual. Ficou muito ruim, pegou muito mal, ficou, sei lá. Quando Paulo se dirige assim para Tito, ele está falando para Tito, você tem uma maneira sadia de falar, controlada, para que os outros não tenham motivo do que falar de você. Parece que esse tipo de atitude, de postura, quando não existe no líder, torna ele inadequado para o exercício. Eu lembro que o Tiririca, quando ele foi eleito, o pessoal perguntou, mas cara, você lá no plenário e tudo? Eu falei assim, não, lá não pode ter piada não. Se eu fizer isso, eu posso ser expulso de lá. Porque a gente não imaginava o Tiririca sério. Mas ele falou assim, não, lá tem o meu nome. Tem que ser assim, tudo. Se fizer esse tipo de coisa que eu sou, na internet, nas entrevistas que eu faço com o pessoal, se eu for lá, eles me tiram do plenário. Não pode. Até um palhaço tem essa consciência. Quanto mais um pastor, um crente. Eles chamam de quebra de decoro, porque existe um decoro que é inerente ao local que ele está falando. Então, por mais que ele tenha imunidade parlamentar, ele possa até defender algo que seja crime lá, mas ele não pode fazer de qualquer jeito, ele tem que fazer de acordo com o contexto da casa. Virou polêmica o juiz do Supremo, que lá nos Estados Unidos, quando o cidadão foi falar com ele falou assim, perdeu, mano. Foi uma coisa Mané. assim. Mané. Perdeu, mané. O jornalista, logo de cara, quando viu isso uma das primeiras referências que teve, o jornalista falou assim, isso aí é linguagem de bandido. Todo policial que eu vi isso aí, ele sabe que está falando com bandido. Então, não é só uma quebra de decoro com relação ao local, ele está no meio da rua, mas a posição da pessoa. Exato. A posição da pessoa exige. E os cristãos, é justamente que o ímpio olha e fala assim, poxa, o jeito que a pessoa é, o jeito que a pessoa fala, parece que existe um padrão inerente ao cristão que deve ser guardado. Por quê? Porque isso implica no próprio evangelho. O evangelho é difamado, o evangelho é confirmado pelo estilo de vida do cristão. E ele continua dizendo, ensine os escravos, aqui é um pouco mais sensível a situação, ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los e a não serem respondões, não roubá-los, mas a mostrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. A NVI traz, para que em tudo para que assim tornem atraente em tudo. Alguém está com uma versão diferente? Não, né? Está todo mundo com a NVI hoje. A Almeida, ela diz que para que em todo o estilo de vida do cristão, eles ornamentem o evangelho. É a tradução literal do verbo. Ornar. Ornamentar. Então vamos lá. Primeiro os escravos. Poxa, é difícil orientar com um escravo. A pessoa que é chicoteada, maltratada, e fala assim, olha, faça de boa vontade o serviço para o seu patrão, para o seu dono, tentando agradar ele e não sendo respondão. Por quê? Porque os outros vão olhar a sua conduta e não vão ter motivo para difamar o evangelho. Esse estilo de vida do escravo, do jovem, do velho, da senhora da igreja, de você, Tito, que deve dar o padrão de exemplo de boas obras na igreja, esse tipo de conduta da igreja orna ou ornamenta, né, o evangelho. Na nossa versão da NVI, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Vocês concordam comigo que a maior parte das pessoas que a gente ouve em entrevistas, pesquisas e tudo mais, que já pertenceram à igreja um dia, principalmente filhos de crentes, quando são questionados a respeito da mudança de vida que tiveram, parece que o fator mais comum na fala deles, que levou eles a abandonarem as igrejas, a família e tudo mais, sei lá, porque
o pessoal fala uma coisa, mas é de outro jeito. Não há interesse. É como você, às vezes, chegar num local ou numa casa de alguém, e o jeito que a pessoa fala, o jeito que você é recebido, o ambiente que você tem, você se sente atraído àquele lugar. É aquela vontade de ficar nele ou de voltar àquele lugar depois. O lugar atraiu. A recepção se tornou atraente à pessoa. Mas parece que é uma tendência cada vez mais da igreja ser parecida com o mundo. Eu não entendo esse esforço. A igreja parece que tem aquela atitude de a gente precisa mostrar para o mundo que a gente não é muito diferente deles. Que a gente é gente igual a eles. Assim, gente, mas não é assim. A gente é humano igual a eles. A gente é criatura igual a eles. Mas a gente não é gente igual a eles. Paulo faz essa distinção quando ele trata de cidadania em Filipenses. Vocês têm uma cidadania, então o autor de Hebreus, o autor de Pedro, em 1 Pedro fala, vocês são estrangeiros. Vocês têm que mostrar ao passar pelo mundo que vocês têm uma cidadania superior. Jesus Cristo fala, se as obras de vocês não excederem em muito a dos fariseus em justiça, ou a justiça de vocês não excederem em muito a dos fariseus, vocês não podem entrar no reino de Deus. Ele dá essa diferença. Então, os cristãos não é nem ser... Gente, vocês são crentes, vocês têm que ser como anjos, vocês não podem pecar em nada, irmão. Não é isso que a Bíblia fala. Mas é ter um mínimo de padrão para que o mundo olhe e fale, poxa, como eu queria ter a minha vida mudada, eu quero parecer com ele. O meu irmão que eu fui visitar cresceu, família, ele é adotado, mas cresceu com a gente, desde os 4 meses. E ele fala assim, poxa, eu quero abandonar mesmo essa vida, eu já estou aqui 1 ano e meio, já não estou sentindo vontade das drogas e nada. E eu lembro quando a minha mãe ia para a igreja, levava os filhos, eu quero fazer isso sem ter que voltar a ter vontade de fazer o que estava fazendo no mundo. Ele olha para aquela referência como algo que é atraente para ele. Como é algo que, poxa, é daquele jeito que eu quero ser. É daquela forma que eu quero viver. Eu tenho um amigo que ele era ímpio, casou com uma esposa católica, o pai tinha convulsões e tudo mais. Ele começou a ir na igreja católica com a namorada, e ele saía, era um cara muito inteligente, ele saía falando assim para a namorada, esses padres parecem que querem ensinar uma coisa, mas parece que eles não entendem. Eu não sei o que é, eles querem ensinar, mas tem alguma coisa que está errada, não está certo. E um dia ele visitou uma igreja evangélica, porque ele falou assim para a namorada, esses padres estão tentando ensinar. Ele leu o Novo Testamento, aquele Gideão. Ele leu 3 vezes aqui. Nem era crente. Que tem uns salmos ainda, né? Aquele Gideão. Tem um salmo e um provérbio. Ele falou que leu tudo. Ele falou assim, olha, eu vou lá na igreja dos crentes, porque esses padres estão tentando ensinar esses negócios aqui, mas eu acho que os crentes, eles entendem esse negócio. Eu vou lá visitar eles. Ele foi. E um dia ele chega para a namorada e fala assim, olha, eu sei por que eu não entendo os padres. Eu sei por que eles não conseguem ensinar assim. Porque nem eles conhecem. Eu fui lá e eu entendi a verdade. Tem mais. Esse negócio que seu pai tem, isso aí é coisa de demônio. Pentecostal, né? Mas ele orou pelo pai da namorada, tudo. O pai manifestou lá, demônio. Né? E isso acabou levando a família toda a se converter. Foi para a igreja evangélica. Aí ele falou para a mulher, falou assim, se você quiser continuar namorando comigo, se você quiser continuar tudo bem comigo, a gente vai para a igreja dos crentes. A igreja católica a gente não volta mais não. A gente vai lá, porque lá eles sabem ensinar esse livro aqui. Aí ela começou a acompanhar ele e a família acabou indo também. A gente precisa olhar para esses padrões que Paulo fala e dizer, poxa, é esse o padrão de vida que eu quero ter, para que quando o ímpio tiver com problema, a pessoa que está ruim no casamento, aquele que está debandando para droga, fala assim, como é que você consegue manter o seu casamento? O que é que tem? Eu preciso muito ter isso aí, minha vida não muda, eu preciso aprender por que funciona com você e não funciona comigo. Quando a pessoa faz uma pergunta assim, ela automaticamente está sugerindo o que para você? Tem algo em você que me chamou a atenção, eu quero saber como é que foi que você alcançou isso. Quase como aquela pessoa que ofereceu dinheiro para Paulo, né? Fala o que você quer, porque eu quero isso aí. Fala o que você quer que eu pago para ter isso aí que você tem também. A gente precisa oferecer isso para o mundo. Se cada vez mais a gente vai oferecer um estilo de vida que parece com a deles, o que vai atrair eles? Não tem mais o que oferecer. Se a gente quer se esforçar para mostrar que a gente é tão igual a eles, então não precisa eles mudar da onde estão. Não precisa eles saírem de onde estão. E a gente fica então, como cristãos que já conhecem um pouco aqui a palavra, tudo bem, então eu preciso ser reverente, às vezes eu sou impaciente, impulsivo, mas parece que eu estou há tempos lidando com isso. Eu não consigo. O que eu devo fazer para lidar com isso? Aí
entra um conselho maravilhoso de Paulo no versículo 11, que é a fonte desse conserto que nós precisamos como crentes. Por quê? A resposta dele. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos por parte na fala dele, tá? Isso aqui é um versículo utilizado para poder, às vezes, combater o fato de que Cristo morreu só pela sua igreja. Aqui diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Sim, se mostrou salvadora. Ela intenciona, ela se propõe. O evangelho, quando nós evangelizamos, é essa oferta para o mundo. Ela é salvadora por sua própria natureza. E quando ela é ofertada, ela é dada como a salvação para todos os homens. Isso não é incoerente com a doutrina que nós ensinamos. A graça é salvadora. Ok? E aqui tem dois aspectos. Porque salvadora, quando ele fala todos os homens, implica também aos cristãos. Nós que estamos lidando com os nossos pecados, precisamos aprender a ser mais reverentes, piedosos, prudentes. Todas essas coisas que ele falou anteriormente, como é que nós alcançamos isso? Ele está mostrando que a graça de Deus é a fonte para um cristão alcançar esse padrão também. Como? Aí versículo 12. Ela quem? A graça. É o sujeito da frase. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu já disse isso antes, vou dizer novamente. Então a graça não é só o fato de que Deus, sendo nós não merecedores, ainda assim nos concedeu, nos abençoou com a salvação. A graça de Deus também é um poder exercido por Deus na vida, no coração de cada crente, que reeduca. Nós tínhamos aquela vida, e agora, pela fé em Cristo Jesus e confiança nele, essa graça que está em nós, ela muda os nossos hábitos, muda os nossos interesses, reorienta os nossos alvos. A graça educa os cristãos para viverem de acordo com tudo isso que ele falou no capítulo 2. Não é porque ele falou e a gente concorda que a partir de agora a nossa vida vai ser assim. Mas é porque a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens vai reorientar a nossa vida, vai reeducar o hábito dos crentes da igreja, que poderiam estar dando aquele mau exemplo que ele falou no capítulo 1. Olha, vocês não vivam impiamente, vivam assim. E como é que eu faço para viver assim? A graça de Deus se mostrou salvadora para todos. De modo que ela nos ensina, ela nos educa, ela molda a gente. Ela nos ensina a viver de modo sativo, como ele falou aqui, de modo sensato, justo e piedoso nestes tempos. Poxa, mas é tão difícil? Sim, mas vocês têm em vocês a graça de Deus, que não apenas é a ideia de que Deus foi favorável a vocês quando vocês não mereciam, mas é o poder dele sendo exercido dentro de vocês para modelar vocês de acordo com a vontade dele. É um poder. Ele, o Senhor, né, se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, um dos propósitos da salvação, o propósito da salvação não é apenas pegar pessoas no mundo e levar para os céus, mas é mudar essas pessoas para parecerem com Jesus Cristo. Para quê? Para que pratiquem boas obras. Ou seja, boas obras não é uma coisa que contraria o Evangelho. O Evangelho sadio é uma coisa que mostra as obras como um dos alvos da salvação. Vocês foram salvos para praticarem boas obras, para fazer o oposto do que o mundo faz na forma de falar, na forma de viver, na forma de relacionar, na forma de se comportar. A graça de Deus salvou vocês e molda vocês para serem assim. E ele termina dizendo, o 15, eu vou afirmar algo ainda sobre o parágrafo anterior, mas eu vou completar aqui o que ele diz. É isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade, e ninguém o despreze. Ninguém o despreze é um conselho que deve dirigir a nós como membros da igreja também. Se ele diz para Tito que ninguém deve desprezar, para Tito isso significa, você não fique triste porque as pessoas não vão te ouvir ou não. Eles não devem te desprezar. O seu ensino é coerente com a sã doutrina? Mantenha-se firme. E nós os crentes, cuidado de não desprezar aquele que, à luz da sã doutrina,
aconselha, encoraja, mas também adverte e repreende. Se está de acordo com a doutrina, a gente vai ser cobrado de Deus. Por que não está dando ouvido para quem está corrigindo a gente? Mas voltando à frase anterior, ele morreu para salvar para si mesmo, purificar, né, para si mesmo. Aliás, se entregou por nós para nos remir de toda maldade, nos tirar daquelas más obras e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Por que eu dei ênfase no dedicado? É a palavra que a gente usa quando vai se referir aos elementos da ceia, para dedicar os elementos para aquela cerimônia. Que no Antigo Testamento a palavra é equivalente a consagrar, dedicar, separar para. É interessante que por meio da graça, pela fé, nós somos separados do mundo para sermos dedicados em boas obras. Essa prática de boas obras faz com que nós sejamos, aqui falar, para si mesmo um povo particularmente seu. Praticar boas obras nos separa do mundo e nos dedica para o nosso Senhor. Qual é uma das formas de então nos consagrarmos a Deus? Porque no vocabulário evangélico brasileiro, parece que consagração é um tipo de culto de oração que a gente vem, ajoelha, faz jejum, não combinado, não fala a palavra nessa semana porque vai ter a ceia, tá bom? Então vocês estão se consagrando. Para Paulo, se dedicar, se consagrar ao Senhor é praticar boas obras. Dessa maneira vocês estão se separando do mundo para viverem consagrados a Deus. E é interessante acrescentar a ideia de boas obras no consagração, já que a reforma protestante parece que fez aquele embate de fé e obras, mas era uma orientação errada da Igreja Católica. A Igreja Católica olhou para as obras como um dos meios de salvação. E para os protestantes, as obras é uma evidência da nossa salvação. Ela é consagração no sentido não de que nos separa para nos salvar, mas de que nos separa para viver de um modo diferente do mundo. Nos evidencia, não nos salva, mas nos evidencia como salvos, diferente dos perdidos. Então, boas obras é um assunto muito importante para todo cristão bíblico, porque ela mostra que os crentes estão dando bom testemunho do Evangelho, estão se mostrando como pessoas consagradas e separadas para Deus, e estão, dessa maneira, se preparando para a vinda do Senhor. Encerro com as palavras do bispo John Charles Riley, que ele diz que as pessoas que vivem impiamente no mundo, ele fez um exercício, né, de imaginação. Ele falou assim, imagine um ímpio no céu, 1 hora no céu. Ímpio gosta de falar palavrão, do dedo. Qual vai ser o interesse dele em pessoas que não fazem nada dessas coisas? A luz deles vai ser uma agressão aos olhos do ímpio. Ele não pode viver com pessoas santificadas porque ele ama a impiedade. A prática de boas obras prepara o coração do crente para a admiração, para a felicidade e para o deleite com coisas celestiais. Prática de boas obras é uma forma de tornar o coração adaptado às coisas sagradas. É prezar e valorizar o que é nobre, o que é bom, o que é virtuoso e que agrada ao Senhor. Quando nós insistimos em práticas de más obras, nós estamos exercitando o prazer na impiedade. Mas quando nos dedicamos às boas obras, estamos exercitando o coração para amar o que é bom e que é agradável ao Senhor. Amém? Nós vamos orar brevemente por essa reflexão na Palavra de Deus e então entoaremos mais um canto. Amém? Soberano Deus, nós te louvamos, agradecemos a oportunidade que hoje tivemos de nos reunir neste lugar e, ao olhar para a tua palavra, meditar em quão importante é o assunto das boas obras em nossas vidas, que não devemos negligenciá-las, sob o risco de sermos difamadores do Evangelho de nosso Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para não olharmos para essas práticas de boas obras como forma de agradar ou alcançar o favor de Deus, mas que ao mesmo tempo elas sejam buscadas para ser o nosso estilo de vida, para ser a maneira como mostramos que estamos com o Senhor. Que o Senhor, pela tua graça, possa moldar os nossos corações, transformar, a fim de que vivamos à altura da tua vontade. Que o Senhor abençoe, ó Pai, os teus filhos aqui presentes. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entoar o cântico Cristo, Esperança na Vida e na Morte, que a gente já aprendeu um pouco mais nas últimas semanas.
A esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia nosso ser, a Deus somente pertencer, nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia. Eterna esperança, cante, aleluia. A razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Pode dar a alma paz. Deus é bom, como sua graça é eficaz. Em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Chegar, vivo estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente em Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Cante, da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Bem, como eu tinha dito, nós tínhamos um propósito ao longo desse mês, estivemos cumprindo esse propósito. Tive uma conversa com o Felipe, o Rafa e o Gustavo há alguns dias. Então nós planejamos voltar a esse assunto do qual conversamos da outra vez. No próximo domingo nós vamos nos encontrar, vamos meditar um cântico, meditar a palavra e tratar desse assunto que estaremos fechando então esse período. Também nessa ocasião a minha intenção é que a gente consiga fazer uma confraternização. Aqui eu não sei, pelo que a gente passou aí ao longo do mês, variando alguns lares,
qual seria o lugar mais apropriado. Vamos estar com as crianças, vamos fazer a confraternização, vamos levar um prato e ter mais tempo para conversar também, desse momento. Então, nós passamos pela minha casa, pela do Felipe, aqui a do Jefferson e a da Nath. Em termos de espaço, eu acho que a do Felipe acaba tendo mais espaço, mas a gente, no seu caso, não sei, às vezes compromisso, a Raquel, será que tem algum plano de visita? Próximo domingo eu vou estar saindo de serviço. Então eu vou emendar, né? Hoje eu vou entrar de serviço. No domingo que vem eu vou estar saindo de serviço, mas dá para fazer caso bom. Nada que 2 Red Bull e um chocolate não dê jeito. Amém. Então, nós nos encontramos no domingo que vem para voltar àquele assunto, fazer os levantamentos com os irmãos, conversar sobre isso, ter um parecer também de cada irmão. E vamos torcer para que nessa ocasião a gente consiga ter o Rafa, para a gente incentivar ele, se ela estiver pelo menos razoavelmente bem, para fazer esforço, assim, participa lá com a gente, para comer tudo, depois você corre para cá. A gente tem o máximo de pessoas presentes também. É mais perto também pro Gustavo e a Natália. Acho que o Felipe é mais centrão para todo mundo. Okay? Então, a gente vai se reunir no domingo para poder tratar disso e fazer uma confraternização. Ao longo da semana eu vou pedir uma ajuda da Patrícia e da Natália, que possa pensar aí, talvez churrasco de prato ou churrasco, sei lá. Sei lá. Porque a gente festa junina, leva bolo de milho, alguma coisa, sei lá. Aí o que parece ser mais adequado e fácil para o pessoal lidar com esse momento pra gente, tá bom? Então, obrigado Jefferson por ceder a casa para o nosso culto, também. Deus abençoe vocês por isso. Vamos lembrar, o Ari falou da avó dele, que está com 90 e quanto? 94 anos e está lidando com uma pneumonia, que já é séria em qualquer idade, quanto mais no idoso. O corpo já não ajuda muito, não consegue ter força. Então chega a ser muito sério. Qual o nome da sua avó? Isaura. É um antigão mesmo. Amém. Então lembrem da Isaura nas orações de vocês e os casos pelos quais a gente já vem orando. Nossas crianças também, em época de frio, sempre ficam suscetíveis a ficarem doentes. Amém? Essa confraternização é semana que vem? Na semana que vem você falou que vai ser? Não, é na dia na outra semana, daqui a 2 semanas. Então tá, no domingo que vem é que vai ter essa confraternização, você vai ter tempo ainda de pegar com a gente. O Ari ganhou uma passagem de viagem aí pra Bahia. Olha, macho velho. Tomara que seja quente lá. Amém. Vamos orar então. Nessa ocasião também, semana que vem, traga os meninos, as nossas crianças estarem com a gente também, aproveitar o máximo possível. Amém. Pela manhã? Seria o horário No horário do culto, isso, que a gente vai deixar mais ainda condensado tudo para a gente ter esse tempo de conversa com os irmãos e fazer a nossa confraternização. Soberano Deus, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade maravilhosa hoje de nos reunir com os nossos irmãos, de pensar a respeito da igreja, de pensar a respeito do Senhor Jesus e da graça que recebemos, de ter um momento de comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, e que esses momentos e aprendizado sejam um fundamento para o nosso dia a dia, para as nossas decisões ao longo da semana, para os nossos relacionamentos. Que o Senhor nos fortaleça como membros do seu povo, como igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que não puderam estar conosco. Que o Senhor cuide das nossas crianças nesse período frágil para elas. Rogamos em favor da Isaura, avó do nosso irmão Ari, que precisa muito, dada a sua idade muito avançada, nessa questão da pneumonia. Rogamos pela saúde dela, sabendo que sobre todas as coisas, toda a vida está sob o poder de tuas mãos e tua vontade. Que o Senhor assim então cumpra a tua vontade na vida dela, sabendo que o nosso interesse é que ela possa ser recuperada e ver saúde em seu corpo. Por isso também nos alegraremos. Que o Senhor, ó Pai, seja sempre honrado na vida dos seus filhos, da sua igreja. É o que nós te pedimos. Por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.